Olá pessoal, voltamos para dar continuidade à série Café Filosófico com o professor Tião. E como eu havia combinado com vocês, hoje iremos falar sobre a origem do Estado. Foram muitos estudiosos que procuraram compreender a realidade do Estado, mas foi o pensador alemão Max Weber quem elaborou uma das conceituações mais conhecidas e debatidas entre os estudiosos do assunto. Podemos simplificá-la nos seguintes termos: Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. E vocês podem se perguntar: como se formou o Estado e por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação do Estado nas diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação, embora tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia política, conforme poderemos ver mais adiante. Para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu. Sabe-se que diversas sociedades do passado e do presente organizaram-se sem essa instituição. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em determinada instância de poder. No entanto, em dado momento da história da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Assim, teria surgido o governo por meio do qual foi se desenvolvendo o Estado. Mas qual a função do Estado? E para que se desenvolveu o Estado? Não existe consenso sobre essa questão, embora muitas respostas já tenham sido dadas. Mas podemos destacar duas que representam concepções opostas. Uma é fornecida pela corrente liberal e a outra é fornecida pela corrente marxista. O que diz a concepção liberal acerca do Estado? Então, a corrente liberal, ela centra sua análise em qual deve ser a função do Estado. Assim, de acordo com o liberalismo, o Estado ele deve agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais, enfrentamentos inevitáveis aos indivíduos. O Estado ele deve promover a conciliação dos grupos sociais, amenizando os choques dos setores divergentes para evitar a desagregação da sociedade. Sua função é, portanto, alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum. Nós podemos destacar dois pensadores desta corrente iluminista. São John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Eles são pensadores que defendem essa concepção liberal e eles fizeram parte do movimento iluminista. A segunda concepção é a concepção marxista. A corrente marxista, ela centra sua análise
em qual tem sido a função do Estado. Por isso, afirma que o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, isto é, daqueles que protagonizam a luta de classes. Então, conforme a terminologia marxista, é uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes dominantes. Portanto, sua função é garantir o domínio de classe. E isso ocorre devido sua origem. Nascido dos conflitos de classes, o Estado tornou-se a instituição controlada pela classe mais poderosa, a classe dominante. Os fundadores da corrente marxista são os filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, cujas concepções políticas nós poderemos discutir em um outro momento, numa outra oportunidade. Como fica a sociedade civil e o Estado dentro dessas concepções? Na linguagem política contemporânea, tornou-se comum estabelecer a contraposição entre sociedade civil e Estado. Nessa contraposição, o Estado costuma ser entendido como a instituição que exerce o poder coercitivo, ou seja, o poder da força, por intermédio de suas diversas funções, tanto na administração pública como no judiciário e no legislativo. Por sua vez, a sociedade civil costuma ser dividida, definida como o largo campo das relações sociais que se desenvolvem fora do poder institucional do Estado. Fazem parte da sociedade civil, por exemplo, os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os clubes, os movimentos populares, as associações culturais. Então, o relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões econômicas, ideológicas, culturais, entre outras, as quais muitas vezes criam conflitos entre pessoas ou grupos. Em face desses conflitos, o Estado é chamado a intervir. Podemos ainda falar, nessa questão da origem do Estado, de dois regimes políticos, que seria a democracia e a ditadura. Mas vocês podem se perguntar, ou podem estar se perguntando, o que é um regime político? Então vamos falar disso agora mesmo. Regime político é justamente o modo característico de o Estado relacionar-se com a sociedade civil. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais, como eu havia dito ainda há pouco, a democracia e a ditadura. O que é a democracia? Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. Demo, povo, cracia, poder. Foi a antiga cidade grega de Atenas que legou ao mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático. Nela, os cidadãos, pequena parcela da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Portanto, havia em Atenas uma democracia direta. Em nossa época, a democracia direta praticamente não existe mais. Ao longo do tempo, os estados foram ficando muito complexos,
com extensos territórios e populações numerosas, tornando-se inviável a proposta de os próprios cidadãos exercerem o poder diretamente. Assim, a democracia, ela deixou de ser o governo direto do povo, e o que encontramos atualmente é a democracia representativa, na qual os cidadãos, eles elegem seus representantes políticos para o governo do Estado. O ideal de democracia representativa é que o governo seja dos representantes do povo, os quais deveriam exercer o poder pelo povo e para o povo. Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático quando apresenta as seguintes características: participação política do povo, divisão funcional do poder político, vigência do Estado de Direito. E essa vigência do Estado de Direito é justamente onde vigora o Estado de Direito. O cidadão respeita o Estado, mas o Estado também respeita os direitos do cidadão. E o segundo regime político é a ditadura. Nós dizemos que o regime é uma ditadura quando o povo é proibido de participar da vida política do país. Ditadura é uma palavra de origem latina e ela é derivada da palavra dictare, ou seja, ditar ordens. Na antiga República Romana, ditador era o magistrado que detinha temporariamente plenos poderes, eleito para enfrentar situações excepcionais, como os casos de guerra. Seu mandato era limitado a 6 meses, embora houvesse possibilidade de renovação, dependendo da gravidade das circunstâncias. Atualmente, o Estado costuma ser considerado ditatorial quando apresenta as seguintes características: eliminação da participação popular nas decisões políticas, concentração do poder político, inexistência do Estado de Direito, fortalecimento dos órgãos de repressão, controle dos meios de comunicação de massa. Então, esses instrumentos de controle e opressão foram utilizados em diversos regimes ditatoriais no século passado. Alguns exemplos são as ditaduras implantadas por Adolf Hitler na Alemanha, Joseph Stalin na União Soviética, Fidel Castro em Cuba, Augusto Pinochet no Chile, Getúlio Vargas aqui no Brasil e Francisco Franco na Espanha. Além dos regimes militares como os que vigoraram na Argentina e no Brasil a partir dos anos 60 e 70. Então, pessoal, aqui nós tivemos um pouquinho uma breve análise, uma breve explanação de como surgiu o Estado, da origem do Estado. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter contribuído de alguma forma para clarear a mente de vocês acerca do surgimento do Estado, tendo em vista que é uma discussão política. E, portanto, nós precisamos estar sempre atentos a essas situações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço do professor Tião.